Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. No domingo passado, um motociclista estabeleceu um recorde negativo na freeway. Ele foi multado na via que liga Porto Alegre a Osório por estar numa velocidade de 251 km por hora. A infração reacendeu o debate sobre os efeitos da alta velocidade nas estradas brasileiras. No último domingo, uma operação com o radar da Polícia Rodoviária Federal registrou 350 veículos com excesso de velocidade na freeway. A via expressa já tem velocidade alta. Dependendo do trecho, vai de 100 a 110 km por hora. Mas o motorista dessa moto achou pouco e andou a 251 km por hora. O motorista dessa motocicleta ele não pôde ser abordado, pois as equipes estavam verificando outras situações. Então, ele vai receber a notificação da autuação em casa e depois dos recursos vai ser aberto um processo de suspensão da habilitação dele. Circular com velocidade 20% acima da máxima permitida na via é infração média. São 4 pontos na carteira de motorista e multa de R$ 85,13. Entre 20% e 50% acima da máxima, são 5 pontos na carteira e multa de R$ 127,69. Velocidade acima de 50% da máxima é infração gravíssima. A carteira é suspensa automaticamente e a multa é de R$ 574,62. De 2014 para 2015, houve um aumento de 35% no número de infrações por excesso de velocidade no Rio Grande do Sul. Somente nos primeiros 5 meses desse ano, já são mais de 800 mil multas. E o que é mais preocupante? O excesso de velocidade é a principal causa de acidentes com mortes nas estradas. O excesso de velocidade, além de uma grande causa de acidente, ele é uma causa que potencializa os efeitos do acidente. Um mesmo acidente ocorrido em velocidades diferentes, com certeza o que ocorreu em velocidade mais alta vai ter maior chance de gerar mortos e feridos. Quando o motorista comete infração gravíssima, ele perde o direito de dirigir por um período que varia de 1 mês a 2 anos. Após esse período, é necessário passar pelo curso de reciclagem do Detran. Já está concluído o último trecho em obras do viaduto São Jorge, na Avenida Bento Gonçalves, zona leste da capital. O acesso vai permitir aos motoristas que se deslocam em direção à Zona Sul ingressarem mais facilmente na via, no sentido de Viamão, município que tem divisa com Porto Alegre. Segundo a empresa pública de transporte e circulação, 90 mil veículos trafegam diariamente na região. A obra tem investimento superior a R$ 79 milhões. Em Porto Alegre, terça-feira de tempo encoberto com algumas aberturas de sol. A nebulosidade aumenta à tarde e à noite, máxima de 16 graus. A previsão é a mesma para Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, onde a máxima atinge os 22 graus. No litoral norte, tempo parcialmente nublado. Em Tramandaí, mínima de 14 e máxima de 20 graus. O granizo foi um dos principais vilões do temporal que atingiu o estado neste final de semana. Em pelo menos 16 municípios, os moradores começaram a reconstruir as casas afetadas pelas pedras de gelo. A Defesa Civil contabiliza mais de 2.000 casas danificadas. Minas do Leão, Soledade e Viamão são as cidades mais atingidas. Na Escola Municipal Recanto da Lagoa, em Viamão, a todo instante chegam pessoas para fazer o cadastro para receber lonas da Defesa Civil do município. A tempestade de granizo da madrugada causou muitos estragos, principalmente nos telhados das residências, e assustou a população. Olhou tudo, não tem coberta. Tem coberta, as crianças, 5 crianças, uma dormindo por cima das outras. Tudo esburacado, perdi tudo, não tem nada. O prefeito decretou situação de emergência. Nós estamos publicando essa situação de calamidade para que a gente possa acessar outros recursos e o município possa, de uma forma organizada, atender as demandas da comunidade, como telhas e outros suportes que fazem parte desse processo.
Aqui na Vila Martinica, o estrago causado pelo temporal também foi grande. Dá para ver que o granizo atingiu o telhado daquela casa, dessa outra casa aqui do lado, 2 casas aqui do lado. E nessa casa onde a gente está no terreno, o pessoal se preparava para construir um novo piso. Está ali a lajota, só que com os estragos de ontem, o telhado foi prejudicado. A família vai ter que então agora reconstruir primeiro o telhado. Toda a casa está tudo quebrado, todo o telhado, está tudo molhado lá dentro. O cadastro para receber auxílio da Defesa Civil pode ser feito em 3 escolas municipais de ensino fundamental nas regiões mais atingidas. São elas Recanto da Lagoa, São Tomé e Getúlio Vargas. O registro também pode ser feito pelo telefone 156 ou presencialmente na Prefeitura de Viamão. Após ter sido suspenso desde o início do mês, o encaminhamento de carteiras de trabalho foi retomado no Rio Grande do Sul. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social decidiu também que estão mantidos os atendimentos agendados no site da FGTAS e os reagendados em função das oscilações na última semana. No entanto, a instituição informa que novos encaminhamentos de carteira de trabalho serão prestados com restrições, pois o sistema do Ministério do Trabalho ainda apresenta instabilidade e quedas. Em Porto Alegre, a agência FGTAS Cine, no Tudo Fácil Centro, está distribuindo senhas devido à demanda reprimida dos agendamentos. O índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, desacelerou em junho e aponta para um cenário favorável da economia nos próximos meses. Aqui na capital gaúcha, a taxa calculada pelo IBGE deu um sinal ainda mais positivo. O IPCA fechou o mês com deflação, ou seja, na média, os preços diminuíram. Num cenário de crise econômica, o Estado fechou o mês de junho com queda de 0,02% nos preços. A diminuição na conta da energia elétrica foi fundamental para a deflação, mas outros fatores negativos também influenciaram. Segundo este economista, a diminuição na renda das famílias e o desemprego crescente têm mudado o comportamento do consumidor. No momento que a gente observa em alguns meses deflação, pode estar significando por trás desse fenômeno uma redução do consumo. Ora, não só o gaúcho, mas o próprio brasileiro, ele perdeu muita renda. Nós estamos aí com desemprego em alta, nós estamos aí com 12 milhões de brasileiros que estão desempregados. Isso provoca um rombo no orçamento. O governo federal espera fechar o ano com a inflação em 7%, mas só no acumulado dos últimos 12 meses ela já chegou a 10%. Para que o Estado atinja as expectativas nacionais, outras deflações serão necessárias, como, por exemplo, no preço dos alimentos. A alimentação, como sendo um componente fundamental, ela vem pressionando também o índice de inflação. Se depender dos próximos meses, a produção das culturas de inverno, como o trigo, deve colaborar com um cenário mais positivo. A expectativa da FEPAGRO é de temperaturas médias que oscilem entre 10 e 16 graus, o que deve favorecer a safra. O prognóstico para esses próximos meses, agora julho, agosto e setembro, são condições dentro da normal climática. Comparativamente ao ano passado, por exemplo, nós temos temperaturas mais baixas, um pouco mais mais baixas e precipitação também um pouco mais baixa. Então, com essas temperaturas amenas ou típicas de inverno, a tendência é que haja uma boa produção de frutíferas também no estado. Apesar dessa expectativa, o consumidor corta o que é possível. Tu pode hoje em dia optar para comer mais frango, menos carne vermelha, que é a que está mais cara, né? Um porco de vez em quando. Eu acho que nunca se fez tanta economia dentro de um lar, numa cozinha, como está se fazendo. Olha, eu já cortei bastante coisa. Por exemplo, a costela eu já deixei de botar no fogo, né? Porque está muito cara. E quase 1/3 do que as empresas devem ao Estado pode ser recuperado através de cobrança judicial. O levantamento foi divulgado hoje pela Fundação de Economia e Estatística e pela Procuradoria-Geral do Estado. De acordo com o estudo, os maiores devedores são a indústria de transformação e o comércio varejista. A chamada dívida ativa tributária surge quando uma empresa deixa de pagar os impostos estaduais, como o IPVA e principalmente o ICMS. De acordo com o estudo, essa dívida das empresas chegou a 32 bilhões de reais em abril deste ano. Isso equivale
aproximadamente 60% daquela dívida que o Estado está devendo, está inclusive renegociando junto à União. Então esse montante ele é bastante expressivo. A maior parte dificilmente será paga, porque a dívida é muito antiga, a empresa faliu ou o devedor não foi localizado. Mas cerca de 28%, ou 9 bilhões de reais, podem ser recuperados. Segundo o estudo, se tudo isso fosse pago, o valor poderia quitar 2 anos de todo o déficit do Estado, que é de 4 bilhões de reais por ano. Na Serra Gaúcha, tempo encoberto na maior parte do dia. Máxima de 19 graus em Caxias do Sul. Na região norte, tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com maior nebulosidade. Em Passo Fundo, a máxima não passa dos 21 graus. Na região noroeste, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Ijuí, máxima de 20 graus. Veja daqui a pouco, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, comemora 15 anos com a abertura do primeiro curso de mestrado. E em instantes, a OAB do Rio Grande do Sul promove debate sobre violência contra a mulher. Na fronteira oeste, há predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Uruguaiana, os termômetros marcam mínima de 11 e máxima de 18 graus. A previsão é a mesma para São Borja, onde a máxima atinge os 19 graus. Em Alegrete, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Máxima também de 19 graus. Parte do Parque Teobaldo Dick, em Lajeado, no Vale do Taquari, está interditada. O Ministério Público exigiu que a Prefeitura tomasse essa medida, já que 98 pés de eucaliptos estão com risco de queda. O Poder Público tem até 15 dias para apresentar um projeto de remoção das plantas condenadas e replantio de novas mudas nativas. O espaço de cerca de 4 hectares deve ficar isolado até que a Prefeitura de Lajeado conclua o trabalho de remoção. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul fez aniversário no dia 10 de julho. Por isso, ontem foi um dia de comemorações no campus central da instituição em Porto Alegre. A UERGS chega aos seus 15 anos, festejando a abertura do seu primeiro curso de mestrado e focada na expansão da pós-graduação. Performance e música abriram as comemorações dos 15 anos da UERGS nesta segunda-feira. Um dos artistas era Felipe, que está no 5º semestre da graduação em dança. Ele acredita que escolheu a universidade certa. Eu não tenho dúvida de que a UERGS ela ainda tem muito a crescer, entende? Por ser uma universidade ainda um pouco nova. Mas em termos de competência curricular, talvez seria o nome que eu daria, ela tem um ótimo curso. Os funcionários mais antigos foram homenageados, entre eles a professora Ana Carolina, que vem acompanhando de perto a transformação da universidade. Passamos por diversos governos, cada um com um perfil, uns apoiando um pouquinho mais, outros apoiando um pouquinho menos. Então a UERGS sempre foi um exemplo de viabilização e visualização de vozes, ao mesmo tempo da luta por uma coisa boa, que é promover o desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, ambiental. Em abril, a UERGS lançou o seu primeiro curso de mestrado. A expansão da área de pós-graduação é um dos projetos para o ano que vem. Por quê? Porque percebemos que a pesquisa, a inovação, a ciência e a tecnologia, elas são fundamentais para que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor em todo o nosso estado. E para dar conta dessas especificidades de cada região, se está buscando criar e encaminhar propostas de mestrado. Presente em 24 municípios gaúchos, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul tem mais de 4.000 alunos matriculados nos 20 cursos de graduação. A cada 11 minutos, uma mulher é vítima de violência sexual no Brasil. Porém, são estimados apenas 35% dos casos, já que a maioria das vítimas não denuncia por medo ou vergonha. Por causa desses números, a OAB do Rio Grande do Sul promoveu na noite desta segunda-feira um debate sobre a cultura do estupro e a violência contra a mulher.
Por que você já deixou de... A expressão ainda cria estranheza. Cultura do estupro? Como é que pode isso ser uma cultura? Mas porque está enraizada em uma sociedade, visível em anúncios publicitários, em comentários na internet, em expressões repetidas em ruas, escolas e escritórios. No Brasil, a maioria dos estupros nem sequer entra nos registros oficiais. As vítimas, principalmente crianças, permanecem invisíveis. Se chama isso de cifra negra, os crimes que não são registrados, né? Nos crimes sexuais, essa cifra negra é imensa, por vários motivos, né? Principalmente porque a vítima sempre é julgada, é condenada, ela é julgada pela sociedade, pela família, muitas vezes ela é culpabilizada. E quando acontece no âmbito da família, esse abuso, são inúmeros os fatores que ainda impedem que isso venha à tona. Por vezes, a própria família oculta aquele fato. A cultura do estupro estimula muitas outras violências, a ponto de o Brasil ser um dos 5 países onde mais se pratica o feminicídio, segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde, realizado em 83 nações. A cultura do estupro, além de menosprezar e diminuir a mulher, ela acaba criando também aquela expectativa de que ela não vai ser acolhida como ela deve ser, relatando uma situação dessas. Então, por isso que os nossos números muitas vezes não correspondem ao que a gente tem no mundo, né? Se as vítimas não fazem registro na polícia, como poderão recorrer aos tribunais para ver seus agressores punidos? É necessário também desmitificar a cultura do estupro para os advogados, que fazem a ponte entre vítimas e justiça, diz essa especialista. A OAB, ela trabalha principalmente sobre 3 pilares: o advogado, a advocacia e a cidadania. E dentro deste pilar cidadania, as questões de violência contra a mulher são muito trabalhadas. É um dos nossos objetivos, um dos principais objetivos. Então, claro, se não houver um debate entre toda a classe sobre as questões de violência contra a mulher, como iremos, então, prevenir e combater essa violência? O telefone para denúncias de violência é o 180. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana. Região central do estado com predomínio de tempo parcialmente nublado. Em Santa Cruz do Sul, máxima de 21 graus. Condição de tempo semelhante em Santa Maria, onde as máximas alcançam os 18. Em Cachoeira do Sul, poucas nuvens à tarde, mínima de 11 e máxima de 18 graus. E a seguir, vamos falar da bebida mais tradicional e indispensável para muitos gaúchos, o chimarrão. Região da campanha com sol e muitas nuvens durante o dia. À noite, aumento da nebulosidade. Máxima em Bagé, na casa dos 17 graus. Em Pelotas, mesma condição de tempo, máxima de 18 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, céu encoberto com algumas aberturas de sol à tarde, mínima de 13 e máxima de 16 graus. Nos anos 10 do século passado, durante o governo de Borges de Medeiros no estado, Ramiro Barcelos se candidatou para o Senado Federal. Entretanto, o próprio Borges, que era primo de Barcelos, barrou sua candidatura, o que gerou aí um atrito entre eles. E desse atrito surgiu um poemeto considerado um dos mais importantes da literatura gaúcha, Antônio Chimango, que ganhou um livro repleto de comentários de autoria de Luiz Augusto Fischer. E quem vai falar mais de Antônio Chimango é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra da FM Cultura, o Demétrio Xavier. Contigo, Demétrio. Antes da entrada do sol, estava a tropa encerrada. A porteira bem atada, com cuidado e segurança, não vinha lá muito mansa e era recém-apartada. Quantas rondas já rendeu o Antônio Chimango, esse poema de Amaro Juvenal, pseudônimo de Ramiro Barcelos, e que foi organizado dessa forma, em rondas, como se fosse uma tropeada. A história está sendo contada
por um gaúcho, pelo tio Lautério, ao som do seu bandoneon, em cada intervalo, em cada acampamento da tropiada. E assim se chamam esses acampamentos quando é necessário rondar, cuidar a tropa para que não aconteça nada. Primeira ronda, segunda ronda, terceira ronda. Quantas rondas já teve em 100 anos o Antônio Chimango? Sim, porque o Antônio Chimango aparece em 1915, essa é uma data a ser recordada, a ser comemorada, mas também no ano seguinte falece o seu autor, Ramiro Barcelos. Então nós estamos em 15 e em 16 com um duplo centenário dessa obra tão importante. Essa obra que é um poemeto campestre, como o autor o chamou, e que a gente encontra ali as cestilhas ao estilo do Martim Fierro e uma sátira política mordaz, muito importante e muito compreensível para aquele momento político histórico, mas a gente encontra também uma obra literária transcendente, uma obra literária que passa a ser um dos pilares da gauchesca, como se chama esse tipo de literatura, aqui em todo o nosso sul da terra, não só no Rio Grande do Sul. Amaro Juvenal cada vez mais é recordado como um escritor, um literato, mais do que aquele Ramiro Barcelos político. E esta edição que agora aparece, organizada de responsabilidade do Luiz Augusto Fischer, com a participação do Fausto Domingues, José Francisco Botelho, Michel Therry-Legrand, Gunther Axt, Sérgio da Costa Franco. Aqui também aparecem ensaios de Raimundo Fauro, Augusto Meyer. É uma edição absolutamente primorosa. Talvez seja a ronda que mais dá conta da grandiosidade deste poema, deste trabalho, desta obra, deste Ramiro Barcelos, que também aparece aqui em biografia, em alguns excertos muito importantes, alguns resgates, alguns garimpos que ainda não tinham aparecido em nenhuma outra ronda. Este é o livro Dica do Sul da Terra que nós damos aqui hoje. Um projeto procura resgatar a história do negro no Vale do Caí. Conhecida principalmente pela colonização alemã, a região tem uma presença relevante da cultura afro-brasileira. O estudo, que começou por meio de pesquisas para um vídeo, foi idealizado há cerca de 20 anos por um professor já falecido e está sendo retomado agora por um grupo liderado por um jornalista da cidade. A proposta é adaptar o vídeo para novos formatos e disponibilizar o conteúdo para pesquisa na rede pública de ensino. A intenção é lançar o projeto no mês de novembro, durante a Semana da Consciência Negra. E uma última informação. Morreu há pouco a ex-ministra da Igualdade Racial, Luísa Bairros. Gaúcha, nascida em Porto Alegre, ela tinha 63 anos e não resistiu a um câncer que tinha no pulmão. Luísa Bairros nasceu em 1953 na capital, mas se radicou na Bahia. Ela se formou em administração pela URGS, tinha mestrado em ciências sociais pela Federal da Bahia e doutorado em sociologia pela Universidade de Michigan. Ela se destacou ao elaborar projetos para o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento voltados ao combate ao racismo. Em 2008, ocupou a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia durante o governo Jacques Wagner. E em 2011, no governo Dilma, virou ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, cargo que ocupou até o ano passado. Ainda não foram divulgadas as informações sobre o velório e o sepultamento de Luísa Bairros. E um gaúcho tradicional toma chimarrão em qualquer época do ano. Mas é no inverno que a combinação da bebida com o frio dá mais sabor a essa tradição. A reportagem do jornal Gazeta do Sul, nosso parceiro na região de Santa Cruz do Sul, foi até a capital nacional do chimarrão para mostrar os segredos do bom preparo e os benefícios do consumo do mate amargo. Adotado como a bebida mais tradicional do Rio Grande do Sul, o chimarrão é hoje companheiro de muitos gaúchos. Independente da hora, ele recebe atenção especial de quem não dispensa o hábito. Muitos, inclusive, dizem ser uma necessidade. O dia não começa sem o mate amargo. Durante a manhã a gente chega na loja, em primeiro lugar a gente faz o chimarrão, toma praticamente o dia todo.
E ao voltar para casa, às 6 horas da tarde, também novo chimarrão em casa, mais tranquilo no sofá, descansando, olhando TV. A gente sabe que gaúcho de verdade toma chimarrão em qualquer estação. Mas é claro que no inverno a bebida quente fica ainda mais requisitada. Hoje nós viemos até a capital nacional do chimarrão para descobrir quais são os segredos na hora de preparar o mate amargo de todos os dias. Eu dou sempre uma misturada com 2 tipos de chá. É assim, a erva mate normal e a erva mate com chá. Então, eu misturo um pouquinho já da erva mate com chá junto. É água na temperatura de 70 graus, você coloca a erva e ajeita como você gosta. A gente faz ele com todo carinho, né? Arruma ele bonitinho, né? Faz o murrinho. Mas além do visual, é preciso tomar alguns cuidados importantes com relação à higienização da cuia e também à compra da erva. Especialista no assunto, o diretor da Escola do Chimarrão, Pedro Schwengber, explica o passo a passo para sorver aquele mate sem que ninguém coloque defeito. Cuidado com a cuia para não criar fungos e bactérias, lavá-la somente com água para secar, deixá-la deitada, para a única forma do oxigênio circular por ela, ter uma bomba de preferência de aço inoxidável, limpar bem a bomba sempre, deixando escorrer água em sentido contrário pelo bojo depois de usada. A erva mate, muito importante, escolher a erva mate pela data de fabricação e não pela data de validade. Quanto mais nova, melhor. E um detalhe, armazenar a erva no freezer. Porque a erva mate ela não congela e o freezer mantém a erva mate, cor, odor e sabor por mais de 2 anos. Por mais de 5 anos até que a gente tem experiência. E os cuidados com a água vão além do funcionamento do chimarrão. Pesquisa divulgada há poucos dias pela Organização Mundial da Saúde indica que a ingestão de bebidas muito quentes podem contribuir para o surgimento de câncer no esôfago. Por isso, atenção redobrada. Nós precisamos ter um cuidado extremo com a temperatura da água. E aí a recomendação da Escola do Chimarrão é que as pessoas tenham um termômetro para chimarrão para sempre saber a temperatura da água. E a temperatura ideal da água é em torno de 70 graus. Ela está na chaleira aos 70, 72. Ela, ao transportar para a térmica, ela vai perder alguns graus e na cuia vai ser menos ainda, sem prejuízo nenhum para a nossa saúde. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com um plano de jogo. Mais informações no Segunda Edição, 7 da noite. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde.